um dia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu querido amigo, muito boa noite a você, meu irmão, que estamos chegando para mais um programa do Ministério Homens do Caminho. Que bênção, que alegria podemos estar aqui mais uma vez e podemos celebrar a vida em Cristo Jesus. Quero dar boas-vindas a você, que está sempre conosco, que está nos acompanhando há tantos anos, que está nos acompanhando aí há algum tempo. E a você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Primeira vez que está nos vendo, muitíssimo bem-vindo. Eu quero deixar para você aqui, primeiramente, o meu abraço, o meu carinho, e dizer a você que você seja muito abençoado. Antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, eu quero fazer um pedido a você, a vocês, né, para que este canal possa crescer, não por minha causa, mas para que a palavra do Senhor cresça e nós tenhamos vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo. E também que sejamos homens que já caminhando com Deus, caminhem corretamente com Deus. Andem não na doutrina da igreja, mas na doutrina do Senhor, na doutrina da palavra. Andando na palavra de Deus, nas normas que o Senhor colocou para nós sermos felizes. E nesta noite eu quero pedir, antes de falar sobre o tema de hoje, pedir a você, primeiramente, que você se inscreva neste canal, que você deixe aí o seu like, que você faça o seu comentário e que você divulgue, você compartilhe este vídeo com quem você desejar. Tá bom? Faça isso, por favor. Deixe o seu comentário aí, que isso é muito importante. Você pode também colocar um pedido de oração. Semana passada estivemos orando pelo Alexandre, né, pela vida dele, pela saúde dele, orando pela sua esposa, Cássia. Deus possa abençoar muito suas vidas. Eu espero, né, eu solicitei alguns colegas pastores ali da região de Bauru que pudessem visitá-lo. Eu não sei se isso já aconteceu ou se está para acontecer, mas que Deus possa abençoar. Eu mesmo gostaria de fazer essa visita, mas estamos um tanto longe. Teríamos que fazer uma logística aí um pouco mais complicada, mas eu espero que nossos colegas ali da região possam ter feito uma visita para ele. Meus queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito, às vezes, pode soar estranho para você que não está acostumado com a palavra, mas isso aqui é extremamente importante. Estamos falando sobre um livro chamado Firme os Seus Valores, do autor Charles Swindoll. Ele é um grande escritor evangélico, com grandes obras e muito bem conceituado. E eu gostei muito desse livro, e nós estamos tratando sobre cada capítulo, e nessa noite de hoje eu quero falar sobre santidade. Santidade ao Senhor. O que é que você pensa disso quando vem esta palavra ao seu coração? E eu quero ler um texto aqui de 1 Pedro, para nós discorrermos um pouco sobre este tema, e eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui é muito importante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 até o 18, vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, não vivam
conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais legaram. Meu amigo, meu irmão, que texto poderoso esse nós temos em nossas mãos e que nós podemos falar sobre ele com muita alegria, porque esta palavra que o Senhor nos traz nessa noite nos faz buscar algo além do que geralmente as pessoas buscam, porque as pessoas hoje estão buscando uma vida religiosa, apenas uma religião que complete a sua consciência, que amenize a sua consciência, que traga um pouquinho de paz para a sua semana. Às vezes as pessoas vão para a igreja, seja ela qual for, dizendo assim: olha, eu fui para me reabastecer, já estou reabastecido para esta semana. Ou eu fui tirar um peso da minha alma, que bênção, que alegria que foi aquele cântico, aquela homilia, aquela pregação, como foi. E depois, durante a semana toda, se esquece tudo daquilo. Volta na sua vida, nas suas práticas pecaminosas, nos seus enganos, enganando e sendo enganados. E eu quero aqui confrontar você, meu querido amigo, com a verdade à luz da palavra de Deus. O que é santidade para Deus? E neste capítulo que Charles Swindoll nos fala, ele começa dizendo que algumas pessoas pensam que ser santo é você viver em um lugar ermo, lugar longe da civilização, longe do burburinho da cidade, da vida do homem comum, longe da agitação, para se enclausurar no lugar e ficar ali meditando o tempo todo, e meditando e se flagelando muitas vezes, e não se permitindo nada na vida, a não ser se voltar para a palavra de Deus e para tentar ser santo diante de Deus e agradar a Deus com aquela atitude, com essa atitude. Eu quero informar a você, meu querido, que isso é um tremendo engodo. Porque a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra do Senhor nos diz para que nós possamos caminhar nesta vida, durante a nossa peregrinação, em temor diante de Deus. E não mais conforme as paixões que tínhamos na nossa vida anterior, quando vivíamos na ignorância. E não desprezando aquilo que Jesus fez na cruz, pois não foi com ouro ou prata ou coisa corruptível que nós fomos comprados ou resgatados da nossa vil maneira de viver que os nossos pais nos legaram. A Bíblia diz: mas foi pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Por isso a vida de santidade ela é possível, sim, porque nós podemos então viver como Deus deseja, sendo por Ele transformados dia após dia, sendo tratados por Ele dia após dia, na leitura da sua palavra, na oração, sim, no conviver com as pessoas, mas observando aquilo que Deus pede para nós. Eu tenho uma expressão que eu aprendi enquanto eu fazia o seminário, e esta palavra me dizia
Você deve ser santo ou você pode ser santo? Você tem uma obrigação, você tem uma vida de obrigação, ou você tem o prazer de se entregar ao Senhor Jesus e permitir que Ele introduza na sua vida, que o Espírito de Deus trate na sua vida e faça com que você seja um homem conforme a santidade do Senhor? Eu posso ser santo, eu posso viver a glória de Deus, eu posso viver segundo a imagem de Cristo. E eu quero aqui compartilhar com vocês alguns textos da Bíblia que nos fazem refletir sobre isso. Viver uma vida de santidade não é você se isolar deste mundo para tentar agradar a Deus, mas sim você permitir que Ele entre na sua vida e seja o Senhor da sua vida. E seja aquele que transforme sua vida, que capacite você a viver da maneira como agrada a Deus. Como você está vivendo dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos, a maneira como você os trata, a maneira como você os conduz, a maneira como você conduz a si mesmo, a maneira como você conduz o seu trabalho, a maneira como você conduz a sua empresa, a maneira como você age e reage às pessoas. Tudo isso, quando o Espírito de Deus toma a nossa vida, nós somos transformados por Ele e podemos caminhar conforme o seu desejo. Por isso, meu querido, a palavra do Senhor aqui está dizendo: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Vivam conforme a vontade do Senhor para as suas vidas. Sabe, meus irmãos, há um tempo atrás eu recebi um e-mail que contava uma história sobre umas mulheres que estavam fazendo um estudo no livro de Malaquias, capítulo 3. E eu quero ler para vocês este texto de Malaquias e falar um pouco dessa história. Aí a palavra do Senhor de Malaquias diz o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Meus irmãos, percebam como Deus trata com os seus filhos. Não somos nós que oferecemos alguma coisa para Deus para agradar a Deus e dizermos que somos santos. Mas é quando nós nos submetemos a Ele, assim como o ouro é submetido, assim como a prata é submetida ao fogo ardente nas mãos do ourives, é que ele é purificado para que ele sirva para ser bênção. E nesse estudo que essas mulheres estavam fazendo, eles chegaram nesse ponto e elas queriam entender como isso era feito e procuraram um ourives para saber como era esse processo. E é interessante o que aquele ourives respondeu para as mulheres. A pergunta que elas fizeram para ele foi assim: como o senhor sabe que a prata está pura o suficiente para ser usada de maneira adequada? E ele disse assim que quando ele expõe a prata e até o ouro ao fogo consumidor, ao fogo purificador, ele vai saber que aquele material ele está puro quando ele reflete a sua imagem. Sabe, meus queridos, sermos santos neste mundo não é nós queremos mostrar um estereótipo de vida para enganar as pessoas, para dizer que somos bons, que somos altruístas,
que somos benfeitores. Há muita gente fazendo isso. E é impressionante nós pensarmos que nós não, mesmo à luz do meio-dia, nós não sabemos com quem nós estamos andando, ao lado de quem nós estamos andando. Mas eu quero dizer para você que quando nós nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus, como a prata e o ouro estão ali entregues nas mãos do ourives, para que elas sejam purificadas pelo fogo. Quando a nossa vida começar a refletir a imagem de Jesus Cristo, então nós saberemos que nós estamos sendo purificados, que nós estamos puros diante de Deus. E eu quero encerrar com uma palavra também muito interessante, e você vai perguntar para mim assim, pastor, mas o homem é pecador. Sim, o homem é pecador. O homem, ele é aquele que comete pecados, assim, ele pode errar, pode falhar. Sim, é verdade. Mas eu quero que você entenda uma coisa interessante, e eu quero concluir com esta palavra aqui de 1 João capítulo 2. Percebam que o que o apóstolo João escreveu aqui com relação ao pecado e ao perdão e aquele que é perdoado por Jesus. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Eu quero encerrar com esta palavra, porque muita gente está achando que por causa das suas boas ações, eles estão sendo justificados ou purificados, ou estão merecendo um lugarzinho no céu, e achando que com isso podem dizer, mas Deus é Pai, e Ele não vai me mandar para o inferno. Ele é bom. Eu quero dizer que Deus é bom mesmo, e Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda mesmo. Quem manda as pessoas para o inferno são os seus pecados que não foram confessados e não foram tratados pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus e pelo fogo purificador do Espírito Santo. Eu quero deixar esta mensagem para você, que você pense muito bem sobre isso, porque santidade é algo que Deus pede para nós. O texto de Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Fique com esta mensagem. Nós vamos ouvir um louvor, uma música, e nós já voltamos para nós encerrarmos esta mensagem de hoje. Que Deus abençoe muito seu coração, sua vida, em nome de Jesus. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Quero ser
mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor, e mostrarei ao mundo o amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um bom oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito e mostrarei ao mundo o amor, e mostrarei ao mundo o amor. Muito bem, meu amigo, voltamos. Graças a Deus, que mensagem, que mensagem poderosa é esta que nós ouvimos nesta música, neste louvor. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser como tu, Senhor. Meus irmãos, às vezes é uma luta muito grande, né? Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. Mas se nós nos submetermos ao Senhor, nós seremos como Ele. Se nós nos permitirmos ser tratados por Ele, se nós nos permitirmos ser passados pelo fogo do ourives, nós seremos purificados e seremos santos e justos diante de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento, por este tempo precioso. Nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida de cada um desses homens que estão aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada homem aqui, ó Deus, que está assistindo a este canal, a este programa. Mas eu quero, nesta noite de hoje, pedir especialmente, ó Deus, pelo meu irmão e amigo, irmão Leide Porfírio. Senhor Deus, amanhã teu filho terá uma audiência na justiça. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha na sua vida, com poder e glória, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, toca em todas as circunstâncias e áreas e nas pessoas que estarão envolvidas, ó Deus, nesta audiência. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu querido amigo, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma situação, alguma causa, alguma coisa que você necessita, mande para nós, mande para o meu WhatsApp, mande para o meu e-mail. Eu estou aqui aberto para falar com você, para te dar um apoio, para orar contigo, para ser um ombro amigo, para ser um amigo em horas difíceis. Por isso nós somos homens do caminho. Estamos caminhando rumo à eternidade. E nós não andamos dispersos, nós andamos juntos.
para que a glória do Senhor se manifeste em todos nós. Eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu desejo de uma ótima, de uma feliz semana. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Você e toda a sua família. Sirva a Deus e submeta-se ao Espírito Santo. Você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Que coisas maravilhosas e tremendas Deus vai realizar através de você e em você. Amém? Deus abençoe. Nos vemos na segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Um forte abraço.